Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará. Meu pastor presidente é o pastor Sóstene Silva e a pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo, a paz do Senhor. Estamos felizes porque estamos iniciando um novo trimestre aqui no nosso canal, no canal Boa Semente, quadro ebd.com, onde eu comento as revistas de Editora Betel dominical. Estamos no segundo trimestre de 2024. Vamos estudar ordenanças bíblicas. Sim, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida de comunhão com Deus. Foi escrito nada mais, nada menos do que pelo nosso bispo Abner Ferreira. Eu tenho certeza que você será muito abençoado estando conosco. Se você é novo no canal, este é o local onde eu posto minhas devocionais, minhas pregações, meus estudos bíblicos, trabalhos de liderança e principalmente de escola bíblica dominical. E aqui eu comento toda semana uma lição e você é convidado a estar comigo nessa grande viagem. Prepare o seu coração. Tem muita novidade, muita coisa boa que a gente preparou aí para vocês. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, dá o glória, comenta, porque assim vai ativar áreas importantes na sua memória que vai ajudar você a reter o conhecimento. E depois compartilha com todo mundo, porque assim você me ajuda a levar boa semente. Prepara aí o Guaraná, o açaí, o acerola, o Guaracamp, que você tiver, o café, eu aqui no Rio de Janeiro, porque logo depois da vinheta, eu e você vamos passar cerca de 45 a 50 minutos na presença de Deus. Passa rapidinho, nem sente. Então fica aí com a gente que vai coisa boa para nós aí. Roda a vinheta. Muito bem, já rodamos aí a vinheta e você que está pensando em ajudar o canal Boa Semente, né? Seja muito bem-vindo na ajuda do canal Boa Semente. Você pode ser membro do canal Boa Semente. Se você for membro, você vai ter vídeos exclusivos. Já pensou? Vídeos exclusivos só para você. E o teu nome está lá atrás, no final de cada vídeo da ebd.com, como sinal de muito agradecimento. Se você quiser material, conteúdo, texto, você tem que ser apoiador do canal. E sendo apoiador, você vai receber também conteúdo exclusivo. Agora, lá no seu e-mail que você cadastrou no Apoia-se. Tanto apoiadores quanto membros têm os seus nomes no final e 20% de desconto em qualquer curso que a gente faz. Então, se você não está fazendo o curso com a gente, você está perdendo, porque sendo apoiador, você vai receber conteúdo exclusivo, bom para você trabalhar, né? Plano de aula pronto para aqueles que querem aprofundar, né, um pouquinho mais. E além disso, você vai ter também algumas aulas, né, que são aulas que eu preparei exclusivamente para você de aprofundamento. Então vem comigo, vai ser muito bom e vai estar me ajudando a levar aí a boa semente, tá bom? Olha, você também pode comprar os livros que a gente faz aqui, que a gente produz, e também você pode também comprar pela Amazon, vai nos ajudar bastante, e você, além disso, pode também orar por nós. Lembrando que aqui todo mundo tem conteúdo gratuito também, que você recebe pelo nosso número 96517-2154. Aqui, nesse número você vai ser direcionado para o grupo de EBD, para a grande comunidade de EBD. Ali são postados todo o conteúdo que é preparado com muito carinho, né, pela equipe aqui do Boa Semente, pessoas do Brasil inteiro que se unem para trazer para você tudo gratuito, plano de aula, slide, chamada de lição, vídeo de chamada de lição, plano de aula, tudo gratuito para você. E aí você está esperando o quê? Chama aqui embaixo. Nesse mesmo número você pode me convidar para tomar um café aí na sua igreja, comer um pequi, um açaí. Brincadeira, você pode me convidar para estar aí na sua igreja ministrando a palavra de Deus. Você pode também entrar no grupo de jovens, porque nós temos material para jovens. Você pode também, nesse número, saber sobre os nossos cursos, nossas atividades, pelos cursos EAD, pelo curso pela Hotmart. Enfim, é o canal que você fala com a gente, 96517-2154. E se você não tiver o WhatsApp, também estamos no Telegram. E ali tem um canal, o canal do pastor Júlio César, que você entrando ali, você vai receber muito
conteúdo. Inclusive, o bom do canal, né, é que no canal do Telegram já está tudo lá. Você vai entrar hoje e vai recuperar esses 5, 6, 7 anos que eu tenho gravado aí de lições para a Escola Bíblica Dominical. E se você entrar pelo WhatsApp, é uma grande comunidade. Você vai encontrar 8, 9, 10 grupos, mas você só precisa ficar ali ligado no aviso, porque é ali que a gente posta todo o conteúdo. E aí? Tá esperando o quê? Vem aqui nos ajudar, seja mais um semeador da Palavra de Deus. Vamos à lição de número 1. Ordenanças para crer e descer as águas batismais. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Verdade aplicada, o batismo em águas é uma ordenança de Jesus e aponta para a nossa união com Cristo. Os objetivos da lição são 3. 1. Explicar que a salvação é para quem crer em Jesus. 2. O objetivo é ressaltar o simbolismo do batismo. E 3. Mostrar que o batismo é crer em Jesus e arrepender-se. O texto de referência está em Mateus 13, versículo 13 ao 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Os hinos são 102, 116, 447. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos na Tua presença para podermos estudar a Tua Palavra. Muito obrigado pelos Teus filhos que já estão conosco, aqueles que ainda vão chegar. Senhor, pelos professores, superintendentes, Senhor, aqueles que trabalham todo domingo na maior escola do mundo, que é a escola que ensina a Tua Palavra de forma gratuita e acessível para todos. Meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade de entrar em cada lar e conhecer a cada um dos Teus filhos e ser recebido, Senhor, por cada um deles, ó Pai, debaixo de muito amor, de consideração e de respeito mútuo, através do crescimento, Senhor, da Tua Palavra e da Tua Igreja, Senhor, servindo para a edificação do corpo de Cristo. Agora, eu quero te pedir que o Teu Espírito me guie e me oriente para que possamos aqui conversar, Senhor, sobre as maravilhas dos céus e entender e compreender, Senhor, os segredos do batismo, esse ritual tão importante, Senhor, da nossa fé cristã. Ajuda cada um de nós, Senhor, fortalece-nos na Tua Palavra e na Tua presença, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. Bom, é a lição de hoje, né? A lição número 1, ela fala sobre ordenança para crer e descer as águas batismais, foi escrita pelo nosso bispo Abner, e que já escreveu outras revistas, como eu disse para vocês, né? De família, e Gênesis também, fora outras, né, que tem escrito ao longo desse tempo todo, e temos sido muito abençoados. Na lição de hoje vamos falar de batismo. Batismo é um dos pontos centrais da fé cristã. É o primeiro momento em que nós professamos publicamente a nossa fé. A passagem que nós lemos hoje, ela fala sobre o batismo de Jesus por João Batista. João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, 6 meses mais velho que Jesus, que inicia o seu ministério, um ministério muito interessante, muito diferente, um ministério profético, foi chamado para ser profético, e o próprio Jesus vai testemunhar sobre ele, dizendo que ele é o último dos profetas. Ele vai iniciar esse ministério profético no Rio Jordão, mais precisamente em Betânia, uma cidade muito importante para Jesus. É bem possível que Jesus tivesse bastante contato, até mesmo familiares em Betânia. É de Betânia que vem Lázaro, Maria e Marta, né? Uma família muito conhecida de Jesus, muito próxima de Jesus, que vai ser relatada em João. É lá que João Batista está pregando e anunciando o Evangelho. João Batista está pregando, ele é o percussor, ele é aquele que inicia, é aquele que prepara o caminho. E é assim que ele se diz, né? Eu sou a voz daquele que clama no deserto. João Batista é aquele que vem preparar.
E aí que a gente só consegue entender esse preparo quando a gente começa a imergir, né, nessa cultura do mundo antigo, aonde os reis, né, quando eles chegavam numa localidade, eles precisavam de um anunciador, daquele que falava, daquele que ia à frente, aquele que geralmente tocava uma trombeta, ele anunciava, né, anunciava a chegada do rei. Então, o rei não chegava em qualquer vila, ou qualquer recinto, ou qualquer casa de qualquer maneira. Havia uma anunciação da chegada do rei para que as pessoas se recompusessem, se as pessoas se apresentassem da melhor forma possível. Então, essa pessoa entrava na frente, essa pessoa que trabalhava no palácio, nesse servo real, anunciador, né, da presença do rei, ele entrava na frente e anunciava: está chegando o rei fulano de tal, está chegando a rainha fulano de tal, e aí todos tinham que parar, né, o que estavam fazendo e prestar atenção e as devidas honras para o rei que chegava. Quando João Batista diz isso, ele está dizendo justamente que ele está anunciando a vinda do reino. E é por isso que ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele é o precursor, e porque ele vem na frente para avisar as pessoas que se preparem, o reino está chegando. E é interessante que João termina a sua frase dizendo: é chegado o reino, ou seja, inicia ali o reino. Essa ideia de início do reino, né, tem a ver também com o primeiro ritual que vai ser um dos rituais basilares dessa fé cristã, que é o batismo. É como se esse batismo fosse a porta de entrada para esse novo reino, para essa nova vida, para essa comunidade de fé que ia ser formada agora. Portanto, ele precisava anunciar a chegada dele, desse rei, ele precisava conclamar as pessoas que se aprontassem devidamente, ou seja, no caso espiritual, se arrependessem dos seus pecados, e uma vez arrependidos, eles precisavam se batizar, e uma vez batizando, eles estavam entrando ali nesse novo grupo, né, social ou espiritual, que é esse reino do qual o rei Jesus viria. Então, e por isso que João Batista é o precursor, e é por isso que o batismo é importante, é o primeiro fato, é o primeiro ato simbólico representativo dessa nova vida. É bem verdade que não é só João Batista que batiza, e também não é só o cristianismo que está nascendo agora que batiza. Outros grupos também batizavam, fazia parte dos rituais de iniciação o batismo. Por exemplo, os essênios, um grupo de pessoas que viviam no deserto, que tinham uma vida bastante recatada e longe do templo, do judaísmo daquela época. Eles eram bastante separatistas nesse sentido, né, de buscar uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida com Deus, né, e por isso eles se afastavam de todas as coisas e viviam nas cavernas. Os essênios, né, eles praticavam batismo. Se você quisesse ser um essênio, você tinha que ser batizado. Outras religiões da época também tinham batismo. O batismo podia variar, podia ser por imersão, ou seja, completamente embaixo d'água, ou podia ser por aspersão. Então, quando João Batista vem trazer o batismo, na verdade ele vai trazer esse batismo mostrando para a gente que é uma forma, um ritual conhecido na época. As pessoas sabiam que era o batismo e sabiam também que aqueles que se batizavam estavam entrando para um novo grupo social. O estranhamento de João Batista, quando Jesus chega para ele, é justamente esse, porque ele estava anunciando a chegada do rei, e agora o rei estava passando por ele para receber esse primeiro sacramento, ou esse primeiro o batismo. E então ele vai dizer: ora, como é que pode, né? Eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim, né? Eu não sou digno de carregar nem mesmo as tuas alparcas, né? E Jesus diz: não, deixa para que tudo se cumpra. Porque Jesus estava dando o exemplo, ele estava sendo aquele que seria realmente o primeiro. Ele vai batizar também, mostrando que ele, assim como ele fez, os seus discípulos também deveriam fazer para demarcar essa nova vida, para demarcar esse novo momento, esse profissão de fé pública, para que todos soubessem que ele agora estava vivendo uma outra vida diferente. E simbolizava justamente a morte, passar da morte para a vida. A imersão nas águas significava essa morte, e a saída das águas significava a vida. Jesus vai fazer isso quando ele tem então 30 anos. E por que 30 anos? Porque 30 anos era o tempo, era a idade em que a pessoa estava preparada para exercer os ministérios públicos daquela época. Então, para ser um profeta, para ser um professor, para ser um rabi, ele precisava completar a idade perfeita,
porque era a idade dos 30 anos. Jesus, quando faz seus 30 anos, então inicia seu ministério. E no início do seu ministério, ele vai ser batizado. Era necessário que você fosse alcançasse os 30 anos, né? Tivesse os 30 anos de idade. Portanto, quando Jesus vai iniciar o seu ministério, ele já tem 30 anos. Por isso que nós sabemos disso, né? Que ele morre aos 33 anos, então 33 e meio, alguns dizem. Então seu ministério teria durado 3 anos e meio, 3 anos, aí há algum debate sobre isso. Mas o certo é que com 30 anos é que ele inicia o seu ministério. O que é iniciar o seu ministério? A palavra ministério é serviço. Então você sabe que ele inicia esse percurso enquanto sacerdote, porque ele não, embora ele não fosse sacerdote da linhagem de Davi, ou seja, que fosse trabalhar no templo, o livro de Hebreus vai dizer que ele é o sumo sacerdote, ou seja, é aquele que viria não só fazer o sacrifício, mas ser o próprio sacrifício e, portanto, o sumo ou superior sacerdote. Então, Jesus só poderia iniciar sua jornada profética no sentido de como filho de Deus e fazer a obra do Pai quando ele estivesse pronto, estivesse preparado. E era preciso que ele seguisse certos métodos e rotinas já preconizados para o Filho de Deus. Ou seja, ele não podia simplesmente iniciar o seu ministério de qualquer maneira ou se proclamar como Filho de Deus sem cumprir os rituais e os ditames prescritos na lei. Por isso mesmo Jesus diz aos fariseus: examinai as Escrituras, cuidai de ter nelas, a vida é eterna, pois são elas que de mim testificam. Então, todas as ordenanças que constavam no Antigo Testamento apontavam para ele e ele precisava cumprir. Então, primeiro ponto, ele tinha que ter os seus 30 anos para iniciar o seu ministério. Ao fazer os seus 30 anos, agora ele vai iniciar publicamente o seu ministério. Ele vai se manifestar, agora não apenas como Jesus, um cidadão, ou um homem comum, como todos os homens dali da Judéia, mas o próprio Filho de Deus. Ele vai falar em praça pública, ele vai se manifestar, ele vai curar, então ele precisava conseguir esses ditames. Então, primeiro, era ter a idade, e ele já tem a idade para começar o seu ministério. O segundo era um ritual, e esse ritual é um ritual de iniciação. E esse ritual de iniciação foi o ritual do batismo, que é o que nós estamos. As pessoas que estavam o ouvindo precisavam deixar a sua vida, deixar o que faziam, tinham que se arrepender, ou seja, mudar de vida e se batizarem. Porque no processo desse batismo eles estavam morrendo para esse mundo e estavam revivendo para o reino. Estavam adquirindo uma nova identidade, adquirindo uma nova inserção num outro lugar, que é um lugar não físico, mas um lugar espiritual. O reino de Deus era chegado entre o povo, entre os homens. Por isso João vai dizer, o Evangelho de João vai dizer, não esse João Batista que batizava, mas João, o evangelista, o João que andou com ele, vai dizer: e esteve entre nós e vimos a sua glória. Ou seja, Deus se manifestou, Deus se revelou através de Jesus. Maravilha, vamos lá, tá me seguindo, deixa o like aí, tá gostando, deixa o like e dá o glória. Bom, primeiro ponto importante, João Batista é filho de Isabel. E você sabe todo o processo do nascimento, do anúncio do nascimento de Isabel. Vale a pena você ler um pouco, entender um pouco quem foi João Batista, o processo de João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus, portanto não havia muita diferença. É possível que então ele começasse o seu ministério de batismo anterior a Jesus. Ele fez 30 anos, ele inicia o seu ministério profético e começa a batizar. Depois, 6 meses mais tarde, tem Jesus, que nasceu depois, e agora ele vai até a João Batista para ser batizado. A proclamação de João Batista era que as pessoas tinham que se arrepender para entrar nesse reino. É por isso que quando Jesus chega para ser batizado, ele acha estranho. Ele fala: ué, como é que pode? Como que tu vens a mim? Eu sou só o precursor, eu sou só a voz, né? Eu que preciso ser batizado por ti. Aí Jesus diz: não, deixa para que toda a escritura se cumpra. A gente vai ver isso lá na lição, mas é possível para você entender. Por que João Batista indaga dessa forma? Porque ele é o próprio rei do reino.
E como é que pode o rei desse reino passar pela porta do batismo, se ele é o próprio rei? Então, João Batista não entendeu esse processo. Bom, eu estou anunciando a chegada do rei. Então, logo, esse rei é maior do que eu. Mas esse rei vai passar pelo processo que eu inicio, que é a entrada, que é o batismo. Mas Jesus diz, não, é preciso que isso aconteça. Por quê? Porque, como eu disse no começo, Jesus precisava seguir todos os ditames preconizados na palavra para que as pessoas tivessem entendimento de que ele era quem dizia ser o Filho de Deus. Então ele não podia quebrar as regras, ele não podia simplesmente chegar e anunciar sem quebrar as regras. Olha que interessante. Isso aí, eu aprendo aqui também, uma lição de humildade muito grande. Jesus não precisava se batizar, mas se batizou. Não precisa de Jesus, ao se batizar, submeteu-se ao processo de batismo de João. Olha que interessante, mostrando humildade. E muitas vezes nós vemos pessoas que não querem submeter a uma liderança, não querem submeter a um ditame, né? Por exemplo, é muito fácil a gente ver isso quando temos assim pastores que querem burlar uma regra que foi estabelecida para todo mundo fazer. Ele acha, não, eu não sou pastor, não vou entrar por essa fila, eu sou pastor, eu não vou entrar nessa fila, eu sou pastor, vou comer ali na frente, eu sou pastor, eu vou dar, né, uma voltinha, não, eu sou pastor, tem que ter uma vaga aí, ou seja, ele quer burlar o sistema como se fosse melhor que as outras pessoas. Jesus se submeteu a João Batista, né? É muito lindo isso. Jesus, sendo Jesus, filho de Deus, se submeteu a João Batista, e isso causou nele o estranhamento. Jesus, ao se batizar, ele agora cumpriu o ritual necessário de entrada nesse reino. A porta de entrada nesse reino simbólica é justamente esse ritual de batismo, que, como eu disse, outras religiões faziam, inclusive seitas, mas que o evangelho ou que o reino adotou também como uma prática a ideia do batismo. E Jesus, então, se batiza. E é claro que esse batismo ele é rico de simbolismos que são importantes para entender a fé cristã. O principal deles é a ideia do novo nascimento, que vai ser desenvolvido em João capítulo 3. Que acho que nem é tema da nossa, como tema doutrinário, mas o novo nascimento, ele tem a ver com a ideia de que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. A ideia de que fomos sepultados e ressuscitados com Cristo. No momento que nós descemos as águas, nós estamos se imergindo, submergindo e estamos ali deixando nossos pecados e depois ao sermos levantados das águas, nós estamos então ressurgindo, simbolizando também Cristo, que também submergiu, desceu às profundezas da terra, mas no terceiro dia ressurgiu, ou seja, ressuscitou. E o que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios, né? E quando ele morreu, nós morremos também com ele, mas quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Por isso o batismo, cada vez que nós nos batizamos, ou uma vez que nós nos batizamos, nós repetimos o gesto simbólico da morte para o mundo e de uma nova vida para Deus. E a partir daí, estamos sendo inseridos nesse reino espiritual, o reino dos céus, cujo qual a entrada a simbólica é o batismo. Esse então é a significado simbólico do batismo: morte para o mundo e ressurreição para Deus, morte para as coisas da carne e agora uma nova vida em Cristo Jesus. A segunda questão também social, o batismo aponta para essa questão social, ou seja, o batismo era um ritual público, onde todas as pessoas haviam e assistiam. João Batista fazia isso no Rio Jordão, um rio que era frequentado, que era conhecido, as pessoas iam, corriam, multidões iam para lá. João Batista tinha os seus próprios discípulos, que também praticavam ali o batismo, então era algo público, era algo notório. E a ideia era essa, era mostrar publicamente que que você havia mudado de vida e entrado para aquele grupo. Quando os essênios faziam isso, eu estava dizendo isso publicamente. Eu sou um essênio, né? Quando as pessoas que seguiam João Batista se batizavam, estavam dizendo publicamente: eu estou esperando esse reino, eu quero fazer parte deste reino, eu quero me arrepender dos meus pecados e quero nascer
de novo. Essa questão do nascer de novo é tão emblemática que essa ideia do nascer de novo, do novo nascimento, ela é tão poderosa que Nicodemos vai perguntar a Jesus: como é essa história de nascer de novo? Né? Pode o homem voltar ao seu ventre e nascer outra vez? Né? Então, essa ideia do nascer de novo ela é muito, né, muito potente. E ela, junto com essa questão do batismo, está em toda a Escritura. Vem comigo, vem comigo. Quando nós analisamos as Escrituras, nós vemos a ideia do batismo sempre presente. Você tem a ideia da criação do mundo. A criação do mundo, o mundo está imerso em águas, né? Até que das águas, né, o Espírito de Deus passeava sobre a face das águas, até que Deus disse: haja luz, e houve luz. E houve separação entre a terra seca e as águas, ou seja, emergiram a terra. A ideia também que está presente ali, a ideia do batismo. Quando chega em Noé, né, a história, esse simbolismo ali também está presente. O mundo também está imerso em águas e depois dessas águas elas secam. E agora há uma nova geração, um novo processo, um novo grupo. Aqueles outros ficaram, aqueles homens maus, aquela geração ruim, ela pereceu nas águas do batismo. Um outro exemplo também de novo, estou vendo como é que é interessante quando a gente começa a estudar a Bíblia, isso é muito importante, você estudar, você está com a gente aqui, obrigado por você estar com a gente, sei que você gostou, né? Sei que você gosta, você está aqui porque você ama a palavra de Deus, e eu também amo, por isso que eu gosto de fazer isso. Bom, outro exemplo é Jonas, né? Jonas também, e é por isso que Jesus, aqueles homens a pedirem a Jesus um sinal, ele fala: nenhum sinal será dado a não ser de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites na boca do peixe. O símbolo de Jonas ser engolido pelo peixe, mergulhar no oceano e depois sair do oceano é também o batismo. Agora também um outro exemplo mais claro desse, mais potente desse, é a travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Ali também nós temos uma ideia muito clara do batismo. Atravessar pelas águas, entrar de um lado e sair do outro, simboliza um novo nascimento. Ali, quando Israel atravessa o Mar Vermelho, é como se eles deixassem o Egito, símbolo do pecado, para trás, e agora iniciariam um novo processo, um novo caminhar com Deus, um novo momento com Deus. Está gostando? Deixa o like, dá o glória. Então a Bíblia toda ela vai falar sobre essa questão do batismo, vai entrar no Novo Testamento, e agora João Batista inicia o processo do batismo em si, e depois agora temos a Jesus sendo batizado, passando pelo ritual, validando o ritual e também batizando, porque se você não sabe, Jesus também batizou logo depois de João Batista. Para ele batizar, é preciso que ele se batizasse. Então ele se batiza e começa com seus discípulos a batizar, e inclusive há essa discussão entre os discípulos de João Batista, vão falar: mestre, olha, Jesus, aquele que tu batizou, também está batizando, né? E é interessante porque depois que João Batista é morto, os discípulos que estavam com João Batista passam para agora trabalhar com Jesus. Jesus herda os discípulos de João Batista, que faziam nada mais nada menos do que o batismo. E é possível que Jesus tenha feito vários batismos, mas a Bíblia os evangelhos não dão essa tônica, não enfatizam isso, porque na verdade o reino já havia sido inaugurado e esses homens já tinham sido batizados. E quando Jesus vai às águas, você não pode entender que somente Jesus se batizou, mas os discípulos também se batizaram, e aqueles que aceitaram com ele, demarcando diante de todos aqueles que observavam que agora eles participavam de um novo grupo, de um outro entendimento sobre a vida e sobre a morte, e estavam inseridos naquele que é chamado de reino dos céus. Bom, e aí a gente vai agora entrar no tópico de número 1, né? E você está gostando aí, não deixe de fazer com a gente o curso de professores. Você que ainda não fez, está perdendo. Todo vídeo eu falo, mas tem gente que não faz ainda. E se você é membro ou apoiador e você tem 20% de desconto e não faz, está perdendo dinheiro. Você assiste às nossas aulas, mas você não se aprofunda. Você precisa se aprender, se qualificar, se preparar. Se você está começando a dar aula agora nesse trimestre, é mais um motivo para você fazer. O link está aqui embaixo. Espero você lá. Introdução. O batismo nas águas é um ato simbólico, importante para aqueles que decidem renascer na fé. Depois que a gente explica, fica muito fácil. É um ato simbólico, é importante para quem renasce. Tem a ideia aqui, né, desse novo
nascimento. O batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa anterior, muitas vezes referida como velho homem, o velho Adão. Além disso, ao emergir da água, ou seja, ao ser levantado da água, o batismo simboliza também a participação na ressurreição de Cristo, conforme Romanos 6, 3, 4, né, que é um texto muito emblemático sobre isso, né? Romanos 6, 3 e 4, que diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos sepultados com ele, ou pelo batismo na morte, para que, como Cristo, ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então, a partir desse batismo, nós assumimos com Jesus esse mesmo lugar, esse mesmo andar, uma nova vida em Cristo. Isso indica um compromisso em começar uma nova vida marcada pela transformação espiritual e adoção de um novo caminho guiado pelos ensinamentos de Cristo. Agora, isso é muito importante, o batismo é um ritual importante. Agora, o batismo em si, ele não salva. Acho que essa é a primeira dúvida que você deve estar desde o começo: batismo salva ou não salva? O batismo em si não salva. Ele é um ritual, ele é uma marca, ele é uma demarcação, ele é um sinal público diante de todos que você agora assumiu uma posição de ser um seguidor de Jesus, ok? Mas ele por si só, ele não tem o poder para salvar. Ou seja, não é porque você fez que você vai ser salvo, porque a sua salvação está na fé. Salvação é para quem crê em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. A palavra crer no grego, pisteu, tem vários sentidos: fé, acreditar, confiar, né, e entregar. 1.1. Para se tornar filho de Deus é preciso receber Jesus como Salvador. De acordo com a perspectiva cristã, a fé, o ato de crer, é o alicerce da salvação e da relação com Deus. Em João 1:12. Vamos ver lá rapidinho que está em João, né? Ler essa referência. João 1:12 e 13. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando, para sermos filhos, o que faz com que nós sejamos filhos de Deus é a fé, é acreditar. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu creio que eu sou filho de Deus. Então você, naquele momento, através da fé, você se torna um filho de Deus. É enfatizado que aqueles que recebem e creem em Jesus Cristo é dado-lhes o poder de serem filhos de Deus. Uma transformação que não depende de origens humanas ou vontades físicas. Por isso que lá em João vai dizer que não nasceram da água, não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade do varão, ou seja, da relação sexual entre os homens, mas nasceram da água e do Espírito, ou seja, nasceram da vontade de Deus. Ou seja, não estou falando não do nascimento carnal, de uma relação de homem e mulher, mas da relação do nascimento espiritual, uma nova criatura. O batismo, embora seja um ato simbólico importante, que representa a decisão pública de seguir a Cristo, por si só não é suficiente para manifestar a salvação. A salvação é descrita como uma obra operada pelo crer em Jesus. Sensacional, né? Este processo inicial de aceitar a Cristo é apenas o começo de uma jornada de fé contínua, como indicado em Mateus 24:13, que fala sobre a perseverança na fé. Mateus 24, essa nós vamos ler muito, tá? Na outra a gente quase não tinha referência para você ler, mas essa aqui você tem bastante referência para a gente ler, para a gente estudar, e é importante você ler essas referências, estudá-las todas, para ter aí embasamento. Diz assim, né, no 24:13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Efésios 2:8 também ressalta que a fé é um presente de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Aleluia. Também ressalta, né, portanto, no cristianismo, crer não é apenas uma ação inicial, mas um caminho contínuo de confiança e relacionamento com Deus. Ou seja, você precisa crer e continuar nesse caminho. E é um processo. Salvação não é algo estático, mas é um processo. Crer é o primeiro passo. E nesse passo dessa salvação, desse processo de salvação, é também um crer contínuo. Eu não posso perder a fé amanhã. Não posso descrer amanhã. Eu preciso crer todos os dias.
1.2. Crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. E só aqui a gente tem uma aula, né? Para desenvolver uma fé genuína é essencial conhecer a palavra de Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso implica que a fé se fortalece, se aprofunda através do constante estudo e reflexão nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a fé, ela, uma vez que eu creio para a salvação, essa fé precisa ser solidificada, precisa ser cuidada, regada, e a forma pela qual ela é cuidada e regada e fortalecida é pelo estudo contínuo da palavra. A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática, ou seja, não dizer eu creio de boca, eu creio, não, eu creio, mas eu pratico. Como ele diz aqui, crer é confiar, conhecer, confessar e obedecer. Dizer, se eu falo que eu creio, mas não confesso isso, ou seja, não digo isso com a minha boca, eu não creio. Se eu falo que eu creio, mas eu não obedeço, então eu não creio. Se eu falo que eu creio, mas eu não confio, então eu não creio. Entende como é que fé é muito mais profunda do que apenas palavras, apenas dizer, né? A fé, portanto, não é apenas uma crença abstrata, mas uma prática de vida. Em Mateus 7:24-17, é enfatizada a importância de edificar a vida sobre a rocha sólida dos ensinamentos. Né? Mateus 7:24 vai falar sobre a casa na rocha, todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhá-lo-ei ao homem insensato que construiu a sua casa na areia, né? E veio a chuva e a tempestade e ela caiu, ela ruiu, ela não suportou as adversidades. Mas todo aquele que ouve a minha palavra, esperem pelo ouvir, e a pratica semelha-lo-ei ao homem prudente que construiu sua casa na rocha. Além disso, a fé cristã envolve a confissão pública de Jesus Cristo. Ou seja, não adianta só você dizer que é cristão e você não confessar, você não dizer. Isso era muito importante no tempo de Jesus, você dizer publicamente: eu sou servo de Jesus, eu sou um seguidor de Jesus, eu sou um cristão. E isso é importante. Muitas vezes nós hoje não temos essa necessidade. Tem aquele crente, o 007, ninguém sabe que ele é crente, né? Ele não se posiciona como crente, ninguém sabe que ele é crente, ele não carrega uma Bíblia, ele não fala de Jesus, ele não publica nada na rede social de Jesus, né? Só treta que tem na rede social dele, tem nada de Jesus, não fala nem um versículo bíblico para as pessoas não saberem que ele é crente. Então observe, ele não é um cristão de verdade, porque o cristão de verdade, ele manifesta isso publicamente. E é claro que esse manifestar público não é falar, eu sou crente, eu sou isso ou aquilo, não, mas é viver uma vida de fé. E essa vida de fé começa ali com o batismo, quando você assume perante a sociedade que você é um servo de Jesus. Negar a Cristo, por outro lado, tem suas consequências, conforme advertido nas mesmas passagens. Em situações excepcionais, o crer pode assumir um papel mais central do que o batismo. Um exemplo é do malfeitor crucificado ao lado de Jesus, Lucas 23, 39-43. Por quê? Aqui explica muito essa ideia de que o batismo é que salva, né? O batismo vai me salvar. Não necessariamente. O ladrão da cruz não foi batizado. E naquele dia mesmo o Senhor Jesus o salvou. Ou seja, não é um ditame, batismo não é uma regra para a salvação. Não é ele que vai te salvar. Ele é um ato simbólico importante, mas ele sozinho não salva. E a falta dele também não vai te condenar. Então, no caso desse ladrão da cruz, é um caso emblemático de alguém que não se batizou e foi salvo. Como ele, há vários exemplos que você deve conhecer também. Procure na sua classe citar, perguntar de exemplos que você viu de pessoas que morreram antes de se batizar. E aí você pergunta, você acha que essas pessoas não foram salvas? Né? Foram salvas. Aí o pessoal vai dividir. A resposta certa é que, primeiro, que nós não podemos julgar quem foi salvo ou quem não foi salvo. E o segundo ponto, que eu acho mais importante, é o entendimento de que o batismo não salva. Né? Então, uma pessoa que se arrependeu e morreu, ela está salva como outra. Por outro lado, pessoas que se batizaram, não quer dizer que sejam realmente salvas. 1.3. Quem crê em Jesus não é condenado. A mensagem central da Bíblia é que quem crê em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação. Em seu amor incomensurável, ofereceu seu Filho, unigênito Deus, ofereceu seu Filho para que todo aquele que nele crê, que não sejam condenados, mas tenham a vida eterna. João 3:16 e 19. E Tito 2:11 está disponível para todos, sem exceção.
Enquanto a crença em Jesus leva à salvação, a descrença resulta em condenação, destacando a grande importância da fé para a salvação na doutrina. Uma vez que a pessoa não crê, ela não aceita, ela não se julga capaz, mas também não entende que Cristo seja capaz de salvá-la. Então, nesse caso, ela está sendo condenada. Né? Por quê? Porque ela não creu em Jesus Cristo. 2. Batismo, sepultamento de pecados. Batismo vem do grego baptizo, que significa imergir, submergir, mergulhar. O batismo por imersão na descida das águas simboliza a morte do crente para o pecado e sair da água a sua ressurreição para uma nova vida em Cristo Jesus. O batismo deve ser em nome do Pai, 2, do Filho e do Espírito Santo. O batismo não é em águas realizado por homens, mas com autoridade vinda do alto, porque Marcos 11, 29 vai dizer, né, que nós devemos batizar. Ele deu essa incumbência aos seus discípulos que batizassem também. A idade e o momento certo para descer as águas batismais estão intrínsecas na consciência de cada pessoa e nas normas regulamentares de cada igreja, que com a maturidade e equilíbrio conduzirão para o melhor momento. Ou seja, existe uma data para batismo? Não necessariamente. Né? O que vai dizer isso, além das normas internas, é a maturidade. Uma criança não tem maturidade para assumir publicamente a sua posição de cristã. Porque se o batismo é uma declaração pública de fé, uma criança não tem condições de fazer isso, talvez um adolescente também não. Então o que vai dizer isso é a capacidade da pessoa em reconhecer, não, eu sou um pecador, eu entendo que eu sou pecador, eu preciso de Jesus, eu creio em Jesus, eu quero fazer parte desse grupo. Então se batiza. Então é isso que vai dizer qual é a idade. Tem pessoas que vão passar tempos na igreja e não vão se batizar porque não têm a maturidade espiritual para poder batizar. Então, para batizar tem que ter 2 tipos de maturidade. A maturidade emocional, física, a maturidade mental, para entender, compreender que é um pecador, entender o que significa isso, a sua condição de pecado e assumir, né, que Cristo e reconhecer que Cristo é o Salvador. A segunda maturidade é a maturidade espiritual, porque tem muita gente que vai estar na igreja e não vai se batizar. Por quê? Porque não professa uma fé genuína ainda, né? Não está batizado, não crê com convicção. Precisa amadurecer mais nesse sentido. É fundamental que a pessoa se batizada saiba distinguir o certo e o errado, o justo e o injusto. Ok? Que pecador necessita de perdão. E creia que Jesus Cristo deu a vida para ele. E se faça isso de livre e espontânea vontade. Não por medo ou coação. Ou seja, o pastor fala assim, tem que batizar. Porque às vezes acontece, né, esse problema, né? Não, fulano está com tantos anos, tem que batizar. E batiza sem estar preparado. Né? Fulano está com 20 anos, tem que batizar. Todo mundo aqui com 20 anos tem que batizar. Não é a ideia melhor, porque essas pessoas não estão preparadas, não desenvolveram a maturidade espiritual a ponto de assumir isso publicamente. E vai só fazer, o seu nome vai apenas estar no hall de membros, mas não vai estar no reino dos céus, nesse reino espiritual. E logo mais para frente vai acabar desviando, vai ser só 2 trabalhos, entrar em comunhão e tirar de comunhão. Então o melhor modo disso é deixar que a pessoa manifeste o seu desejo em batizar e não impor isso como uma regra de idade, né, ou condição para que a pessoa faça isso. 2.2. O batismo é um símbolo público de conversão. O batismo é um ato público, visível e de fé, por isso que ele é feito às claras. Nós não temos um ritual abstrato ou oculto, né, que as religiões de mistérios têm, ou o ocultismo tem, que ninguém sabe, que ninguém vê, que ninguém pode saber, né, que ninguém viu. Não, é público. E a ideia é essa, que você se manifeste publicamente a sua fé. Jesus Cristo vai, em Apocalipse, aquele confessar ao Senhor. Né? Mateus também vai dizer assim, confessar ao Senhor será salvo. Aqueles que se envergonharem de mim agora nessa terra, né? Meu Pai se envergonhará dele. Ou seja, aquele que não confessar, que não dizer isso abertamente, não pode ser salvo. O batismo o batismo não lava pecados, pois fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas ele é manto simbólico da conversão. Eu já vi muita gente falar isso, né? Você vai lavar os pecados lá no batismo e tal, nas águas do batismo. Não, o batismo não serve para lavar pecados de ninguém, né? E o batismo não serve para lavar pecado, ele é só um ritual, um elemento simbólico manifestante ali da sua conversão
mas não necessariamente de lavar pecados. Por quê? Porque, biblicamente, nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, ou melhor dizendo, né, nós fomos perdoados por Jesus. Portanto, não é o batismo que nos perdoa, porque nós não somos salvos por causa do batismo em si, né, mas nós somos salvos por Jesus. Então, é importante, né, a gente entender isso, colocar as coisas nos seus devidos lugares, para que a gente não tenha um entendimento errado e cria daí, né, uma heresia, quando dizemos que lavou-se os pecados, né, das pessoas a partir do batismo, que não é a verdade que prevalece. Quando descemos das águas batismais, demonstramos publicamente a nossa decisão de sermos sepultados com Cristo. Quando saímos da água, estamos sendo ressuscitados com Cristo como uma nova criatura. Romanos 6, 3, 4. O batismo deve ser por imersão. O que é o batismo por imersão, né? Esse batismo completo, você imerge, você é completamente colocado debaixo das águas, né? Debaixo das águas. Isso é uma imersão. Por que isso, gente? Porque foi assim que João Batista fez. Tá? Foi assim que João Batista fez. Nós da Assembleia de Deus seguimos, como outras também, igrejas pentecostais seguem esse tipo de batismo. Ok? Seguem esse tipo de batismo. Então, por quê? Por causa dessa visão, né, que nós adotamos aqui, da leitura das Escrituras, que preconizam que seja feito dessa forma. O batismo deve ser por imersão, simbolizando-se, por quê? Porque simboliza o sepultamento. Fomos sepultados juntamente com ele no batismo, Colossenses 2,12, que nós lemos. Ninguém sepulta sobre a terra, mas debaixo da terra. Então, essa é uma questão pro forma da nossa igreja, que faz que sepulta que batiza dessa forma, que acredita que o batismo deve ser dessa forma, por conta dessa questão da imersão, né? A pessoa está imerso realmente nas águas, né? Que não é nada mais nada menos do que um ritual, pode ser um ritual aí necessário. Colossenses 2,12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. 2.3, ao ser batizado, Jesus deixou o seu exemplo. Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, que a gente já falou lá no começo, recuperou tudinho, como exemplo para nós. Jesus não precisava ser batizado, como eu disse, porque não necessitava de arrependimento, né? Uma vez que ele não tinha pecado, porque se o batismo é uma manifestação pública de que você é pecador, que você morre para o mundo e nasce para Deus, ou nasce para um novo grupo, que você faz parte agora de um grupo, Jesus não tinha pecado, portanto não tinha do que se arrepender. Era a mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Jesus nem tinha pecado e era o dono do próprio reino. Por isso que o Senhor falou, o João Batista vai dizer: olha, eu preciso ir a ti e tu vem a mim. Mas Jesus fez isso por quê? Para dar exemplo, 2.3. Toda a justiça, pois não tinha pecado, mas batizou-se para que se cumprisse, como ele diz. Deixa, João, para que se cumpra toda a justiça. Jesus não fura fila, né? Que interessante, Jesus não fura fila, Jesus não fura caminho. O batismo de Jesus foi para identificar com aqueles cujos pecados ele tinha vindo carregar. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. Como eu falei, a partir daí, ele se você seguir a narrativa de Mateus, você vai ver que ele vai ser impelido pelo Espírito a poder ali ser tentado no deserto pelo Satanás ali naquele momento. Então ali começa o seu ministério. O teólogo Teisker, na introdução ao comentário da Vida Nova, diz: submetendo o seu batismo, Jesus estava aceitando seu destino como membro de seu povo e parte da humanidade. Ele toma sobre si os pecados deles e no batismo ele os tira de sobre si com santa ira, dedicando-se ao mesmo tempo à sua santa vocação. Ou seja, ele encarna, né, o homem, né? Ele, não só o homem físico, mas o homem natural, ao se batizar, né? E ele traz para si essa responsabilidade e é o primeiro, aquele que vai ser o primeiro de muitos irmãos, o nosso Salvador, aquele que vai preconizar a nossa salvação, precursor da nossa salvação, o primogênito de todos, de todas.
Por quê? Porque ele é o primeiro que passa por isso e nos deixa esse legado. E se você está querendo aí estudar com a gente, o Centro de Estudo de Boa Semente é um bom caminho para você estar conosco. Curso de teologia médio, avançado e básico. Para você que já tem aí um curso, um seminário e está precisando, você vai precisar muito durante esse trimestre conhecer doutrina da salvação, doutrina da justificação, doutrina do perdão, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina de Deus. Doutrina não é que a gente falava antes, né? Cabelo, não pode isso, não pode calça, não pode saia, não pode não sei o que, ou não pode, né? Tá eterno. Não é isso, doutrina. Doutrina isso são costumes. A doutrina a palavra doutrina vem de série de conhecimentos, estudos, né? Então doutrina, quando se fala de doutrina, é estudo. Tem um ramo da teologia chamado teologia sistemática que procura sistematizar o conteúdo da Bíblia. Então os teólogos procuram na Bíblia fazer estudos sistemáticos. Então ele vai falando sobre perdão, o que fala em perdão em Gênesis, o que fala em perdão em Romanos, o que fala em perdão, e vai fazendo, e com isso, esses versículos em cadeia, não só o versículo, mas texto e contexto, e todo o apanhado desses versículos, o entendimento deles, monta um tema, monta um estudo para que a gente possa olhar para a Bíblia e compreender as verdades reveladas que são contidas nela. Essas verdades reveladas são chamadas de doutrinas. Então, essas doutrinas, como eu disse anteriormente, salvação do homem, do pecado e dos anjos de Deus, são conhecimentos basilares da nossa fé cristã. E se você quiser saber mais sobre isso, faz o curso com a gente. Se você já fez o IB, que é muito bom esse curso, né? E para consagração é ele que é válido na Assembleia de Deus de Madureira, faça o IB. Mas se você já fez o IB, faz com a gente também. Muita gente para de estudar, né? Já fez o IB, nunca mais fez nada. Não, continue estudando. Faça o EBOM aí na sua igreja, faça os cursos de liderança quando tiver, participe de palestras. O professor precisa estar sempre estudando, não pode parar, porque as coisas vão mudando, as coisas vão tendo novos entendimentos, novas interpretações, novas visões. E aonde você vai ver isso? Se atualizando. Todo profissional precisa se atualizar, não é isso? Um bom profissional, ele busca sempre estudar, nunca para de aprender. Paulo Freire, por exemplo, vai dizer que todo professor é um eterno aprendiz, ou seja, nós estamos em constante aprendizado. E você, como professor, não vai mais estudar? Já fiz o curso para professor, mas faz o curso de teologia, vai te dar muito embasamento. E aí então a gente tem, né, você que já fez o IB, faz com a gente também, fundamental, médio e o avançado, que vai ser muito bom para você e vai te dar um conhecimento até interessante para você poder dar essas aulas aqui. É o tema que eu estou falando. Por exemplo, esse conceito do batismo você aprende aonde? No curso lá de teologia. E aí eu gosto muito da Escola Bíblica Dominical porque possibilita publicizar esse conhecimento na escola bíblica. Afinal de contas, é um conhecimento que todo mundo tem que ter. Não ficar nessa de, não, isso é teologia, é muito ruim, não sei o que. Não, teologia, ela é boa. O homem é que é mau, né? O homem é que às vezes distorce tudo, mas a teologia é importante, porque é dela que tira a nossa visão de fé basilar. Tá bom? Espero vocês lá. O link está aqui embaixo. Vem estudar com a gente. 3. Batismo, crer em Jesus e arrepender-se. A palavra arrependimento do grego é metâneo, significa mudança de mente, mudança radical de conduta, de atitude. Metâneo arrependimento tem a ver com mudança, transformação, metanoia também. O batismo pregado por João Batista é de arrependimento para a remissão dos pecados. Arrependei-vos porque é chegado, né, o reino dos céus. Arrependimento é reconhecer o pecado, sentir tristeza pelo pecado, confessar o pecado, mudar de vida, né? Tudo isso é importante. As 3:3, né, e percorria toda a província da Judéia e todos os que habitavam em Jerusalém e eram por eles batizados no Rio de Jordão, confessando os seus pecados. Arrependimento é conhecer o pecado e sentir tristeza por ele, Atos 2:38. Há um só batismo, Efésios 4:5, né, muito conhecido essa passagem. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Né? O batismo deve ser livre e espontânea vontade. 3.1. Uma profissão de fé sobre a palavra de Deus. Muitas igrejas usam um discipulado anterior ao batismo, que acho que isso é muito fundamental, né? Você pegar e não batizar de qualquer maneira. A pessoa não sabe nem o que é batismo. Quantas pessoas na sua classe talvez não saibam o que é batismo e já são batizadas, né?
quantas pessoas na igreja talvez não saibam. Por quê? Porque falta o discipulado. Uma das coisas que nós mais erramos ultimamente é nessa questão do discipulado. O discipulado é a preparação para o batismo. Falta material para o discipulado. Embora a revista Betel tenha um material discipulado, mas nem todas as igrejas têm. Faltam discipuladores, ou seja, pessoas preparadas para discipular. Né? Porque é diferente um discipulado num culto de ensino, de uma escola bíblica dominical, né? A gente joga tudo junto, muitas igrejas fazem isso. As igrejas que mais crescem são aquelas que investem no discipulado, porque a pessoa que entende o discipulado vai ser um cristão que se arrependeu mesmo, que fez uma decisão consciente pelo batismo e, portanto, vai ter mais fruto. E a forma como que fazem varia de igreja para igreja. Profissão de fé significa uma declaração pública que alguém faz todas as crenças e dogmas religiosos. Além dessa profissão de fé, os cristãos também faziam outras declarações públicas sobre aquilo que criam quando eram perguntados. Quem vai ser batizado deverá responder positivamente a pergunta sobre a palavra. Né? Você crê na palavra de Deus? É verdade, consciente, se compreender, obediente, mandamento bíblico? Você crê de todo o coração que Jesus Cristo é Filho de Deus e morreu pelos seus pecados? Você crê na obra do Espírito Santo nos dons espirituais? Você crê que existe céu e inferno? Você crê no arrebatamento? Né? Então, essas perguntas eram perguntas que existiam, que hoje as pessoas não fazem mais. É até uma boa pergunta, se eu queria saber se na tua igreja faz, porque acho que não fazem mais essas perguntas que estão sendo colocadas aqui, que era justamente o entendimento, era uma ideia de colher o entendimento da pessoa, se ela sabia o que estava fazendo, o significado daquilo, o peso daquilo, de ser batizado. No Brasil, por exemplo, no início da igreja do século XX, você tem ser evangélico, ser cristão, não era nem evangélico o termo que você usava, era um ato de valentia, de braveza, porque você ia ser perseguido, você ia ser injuriado, você ia ser maltratado. Então, o ato do batismo era muito mais importante, porque a partir daquele momento você dizia publicamente quais eram as suas intenções e a sua decisão pública de aceitar a Cristo. Então, isso é importante, né? Com o tempo, isso deixou, porque também ser cristão, ou ser evangélico, né? Ser evangélico de uma forma geral, deixou de ser, ser perigoso. Era perigoso, você era apedrejado. Eu sou dessa época, você era apedrejado, você era xingado, você era chamado de Bíblia, de tudo. Hoje em dia é status, uma pessoa se converte e vira status, né? Fulano, um artista se converteu, o político tal se converteu, coisa do outro mundo, né? Tudo uma glória, tudo um glamour para quem é. Então, esse ritual do batismo meio que perde esse significado, porque se antes desse ritual do batismo ele era algo que era radical, era algo que era revolucionário, era como se dizer assim, eu nego esse mundo, eu sou contra esse sistema que está aí colocado, minha pátria é pátria celestial, eu vou morar no céu, eu creio num outro Deus, eu creio em Cristo Jesus, eu estou disposto a pagar o preço por isso. Pum, batismo. Hoje não. O batismo simboliza a entrada nesse mundo, publicação de fé, mas não tem mais essa questão radical de mudança temperamental, de transformação de vida, mas mais uma aceitação pela mídia. Então você fica bem visto, você fica aceito no meio social, no meio político, no meio cristão, no meio econômico, né? Porque então o batismo, ao invés de significar restauração e arrependimento, passou a ser símbolo de status. Daí, quando você vê alguém, uma figura pública sendo batizada, aquilo sai no jornal, as pessoas, né, então, maravilha, não sei o que lá, e aplaudem aquele ato. Antigamente, não. Antigamente, aquela pessoa que fizesse isso publicamente, ela ia ser rechaçada, colocada de lado, né, ia ser mal vista. No tempo de Jesus, ela seria perseguida e Jesus morto na cruz. E os discípulos que por ele passou também foram todos mortos. Então imagine, se batizar era um ato radical de vida, de comprometimento. Era dizer, estou disposto a morrer pela causa que eu defendo e que eu acredito. E esse morte é a morte com Cristo, porque eu creio que ressuscitarei com Ele também. Por isso que havia toda também essa formalidade e perguntas, e essas perguntas eram para captar do batizando a sua certeza naquilo que estava fazendo, e não
sabe? Mais do que hoje apenas um ato pro forma para você ser membro de uma igreja, ou participar de um grupo, ou participar de uma ceia, você ali se batizar sem saber o que está fazendo ali, achando que está lavando o pecado. E isso é interessante porque não precisa de nenhum tipo. Mas você vai falar assim, mas precisa. É bom que tenha o discipulado, né? O discipulado é muito bom, porque prepara essa pessoa para responder o batismo. Agora, isso não quer dizer que sem discipulado também você não possa batizar. O caso do eunuco o eunuco de Candace, aquele etíope que vai ser evangelizado por Filipe, ele é batizado. Isso está em Atos, né, capítulo de número 8. E a partir do verso 36 ao 38, que narra que ele vai ser, ele vai ser convertido ali naquele momento. Filipe prega o evangelho, ele aceita, e aí ele pergunta: o que me impede de ser batizado? Tem uma água ali, ele vai, desce e é batizado ali, naquele momento, sem passar por um discipulado. Então, isso há casos e casos, né? Mas o bom é que tenha um discipulado. Agora, o discipulado não é um impedimento para uma pessoa que nasceu genuinamente e quer se batizar, né? Você não tem que esperar 3 meses, não, uma pessoa quer, está pronta, ela tem maturidade espiritual e maturidade emocional, sabe o que quer, se arrependeu dos seus pecados, pode batizar. 3.2, uma profissão de fé sobre a igreja. Algumas perguntas sobre a profissão de fé são realizadas na hora do batismo. Outras são realizadas em um rápido culto para novos convertidos antes do batismo. Isso aqui acho que são sugestões, né, que são colocadas. Por exemplo, algumas igrejas não usam mais essas instruções, mas muitas ainda conservam a tradição. Então, são essas perguntas. Quem vai ser batizado deveria responder positivamente as perguntas, né? Você conscientemente se compromete a ser obediente às tradições e os costumes, bem como a norma da igreja, submisso ao seu pastor, a autoridade espiritual e eclesiástica sobre você, ser fiel no dízimo às ofertas alçadas, participar da ceia do Senhor regularmente. Então são perguntas que eram feitas, né, que são interessantes ali, que tudo dava a esse evento uma pompa e tal, uma circunstância realmente de um ato público de fé. 3.3, uma provisão de fé sobre a própria vida. Esta é uma profissão ou uma declaração pública que alguém faz dos seus principais valores e crenças. Normalmente são momentos que os novos crentes reafirmam sua fé em Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os nossos pecados. O batismo deverá responder positivamente perguntas sobre: você constantemente se compromete a ser exemplo de vida para os outros, ser imitador de Deus, imitador de Cristo, ser exemplo dos fiéis para a palavra, ser sal da terra e luz do mundo. Acho que isso é fantástico, né? Essas últimas perguntas aqui. No tópico 3, então, você tem 3 motivos para você se manifestar publicamente. Em relação à palavra de Deus, você crê na palavra de Deus. No tópico 3.3, né, você acredita na igreja e você se submete aos ditames dos quais você vai fazer parte após se batizar. E o 3.3, você se compromete a viver uma vida nova, né, que são que são aí fundamentais. Aqui, deixa eu terminar então com algo que tem na revista dos professores, que é também do bispo, que eu acho muito interessante, que ele escreveu isso na revista do 4º trimestre de 2017. Falando sobre batismo, ele diz o seguinte, define assim: batismo é a união com Cristo, somos ramos e Cristo é a videira. A sobrevivência e produção dos ramos dependem da união com a videira verdadeira, Jesus Cristo. 2. Morte e sepultamento do nosso velho homem. Não se trata de morte e sepultamento no aspecto físico, mas de não viver sob o domínio da natureza pecaminosa. Trata-se do resultado da nossa união com Cristo pela fé. Fomos libertos do poder do pecado pelo poder salvador de Cristo. E 3. Andar em novidade de vida, né? Que é a pessoa nascida de novo, anda em novidade de vida pela continuação do Espírito Santo. O batismo das águas simboliza que a pessoa decidiu se submeter ao Senhor de Cristo, viver em novidade de vida e tornar pública esta mudança. Conclusão: batismo sendo uma ordenança bíblica, devemos levar a cabo até que Cristo volte para levar a sua igreja. Não podemos negligenciar, pois o Novo Testamento está repleto de referências do batismo e Jesus deixou o exemplo a ser seguido. Bom, eu vou chegando por aqui. Compartilha esse vídeo com todo mundo, hein? Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho das atualizações. Assim, sempre que tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande.
Abraço forte e a paz!